Ao término da Segunda Guerra Mundial, um isolado atol do Pacífico foi escolhido para sediar o teste da mais devastadora arma já criada. O atol foi desocupado, e nos 50 anos que se seguiram às explosões nucleares, Bikini esteve interditado aos olhos do mundo. Um paraíso proibido. Em 1996, o documentarista brasileiro Laurence Waba foi convidado a registrar os últimos preparativos para a reabertura do atol. E mergulhou numa história que muitos gostariam de esquecer. Viu de perto a beleza silenciosa de Bikini. As tristes marcas deixadas pelos testes nucleares. Testemunhou a esperança do povo biquiniano em retomar suas ilhas. Mas, passados 10 anos, quase nada mudou. Para entender por quê, Laurence Waba está de volta a Bikini. São 9 da manhã aqui nas Ilhas Marshall, 6 da tarde no Brasil. Estamos prestes a aterrissar em Bikini. Eu já estava ficando louco. Se passaram mais de 40 horas desde que saí de São Paulo. Fiz escala na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, e depois voei para Honolulu, no Havaí. Aí, depois de outro longo voo, pernoitei em Majuro, a capital das Ilhas Marshall. E finalmente, depois dessa odisseia aérea, agora estamos chegando ao atol de Bikini. Esse lugar me traz muitas lembranças. Agora, 10 anos depois, vamos mergulhar nos navios afundados nessa lagoa e mostrar por que o povo biquiniano ainda não pôde voltar para essa ilha, que é considerada o local mais remoto do planeta Terra. O isolamento geográfico foi um dos principais fatores a selar o triste destino de Bikini. Até então, seus 167 habitantes viviam da pesca e dos frutos da terra, numa sociedade utópica, onde barcos, redes e demais utensílios eram bens coletivos. A chegada maciça das tropas americanas foi um choque sem precedentes. Com a desculpa de que seriam feitos testes científicos para o bem da humanidade e que poriam fim a todas as guerras, foi fácil para os militares americanos persuadir o rei Judá a transferir provisoriamente os habitantes do atol para outras ilhas. Apesar de assustados, os biquinianos nem imaginavam que estavam iniciando uma viagem sem volta. Exilado em Majuro, Kellen Joash, um dos últimos remanescentes daquele período, lembra com tristeza de quando teve de deixar sua casa, com apenas 16 anos de idade. A polêmica mundial gerada pelas duas primeiras bombas atômicas detonadas em Bikini, nos meses de junho e julho de 1946, inspiraria o batismo da igualmente explosiva criação de dois estilistas franceses, numa irônica homenagem ao atol. Apesar de triste, o ancião vê com bom humor o fato de sua ilha ter batizado o popular traje de banho feminino de 2 peças.
payibere nagara air nagari ligit giluk meling kejak itu ke ramera agar dan keman kejak kaga ilingan karwa chicken ni popon magamagan igan ichabai bahal men ko iloje pa chicken kain ke nguding ya Allah mangai iloje de mieni. O evento que atraiu os olhos do mundo em 1946 chamou-se Operação Crossroads, palavra que significa encruzilhada em inglês. Mais de 70 embarcações de guerra foram posicionadas na lagoa central do atol para testar os efeitos de um ataque nuclear sobre uma frota naval. 2 bombas de poder semelhante à de Hiroshima foram detonadas. A primeira, batizada Able, explodiu no ar a uma altura de 100 metros. A segunda, Baker, foi presa por cabos a uma profundidade de 27 metros, gerando uma coluna d'água de 2.400 metros de altura. Ao final dos testes, o fundo da lagoa de Bikini era um cemitério de embarcações de guerra. Por ironia do destino, 50 anos mais tarde, esse museu subaquático se revelaria muito importante para o povo biquiniano. Quando estive aqui em 96, conheci o Jack e seu plano de desenvolver o turismo subaquático em Bikini. Casado com uma biquiniana e vivendo em Majuro há mais de 25 anos, o norte-americano Jack Nidenthal é o representante eleito do povo biquiniano para defender seus interesses junto ao governo dos Estados Unidos. Jack idealizou o programa de turismo de mergulho como uma alternativa econômica para os biquinianos. The Bikinians about 11 years ago decided that they had this great asset up on Bikini. They knew these ships were important to the world, and they really understood that it had a potential to make a lot of money, and that these ships were extraordinary. They had a lot of different people telling them that. And the Bikinians were telling me to get that job done. They kept saying to me, Jack, we've got to have this dive operation up there. But it was deep diving, and I knew it would take a special kind of person to get this done. And I just wasn't finding that particular kind of person. And it wasn't until I met a guy named Fabio Amaral from Brazil, who was a very good technical diver and convinced me that he knew how to do this kind of diving, that I really bought into it. Nos últimos 10 anos, o dinheiro gerado com a operação de mergulho tem se destinado à compra de alimentos, ao custeio de bolsas de estudo, a tratamentos de saúde e aos demais problemas sociais decorrentes do êxodo biquiniano. Para nós mergulhadores, o maior atrativo de Bikini é, sem sombra de dúvida, o USS Saratoga, o único porta-aviões naufragado em profundidades mergulháveis no planeta e objeto de desejo de qualquer mergulhador técnico. Em 96, ajudei Fábio Amaral a aprender as boias de localização que inauguraram a operação comercial de mergulho no atol. Estive entre os primeiros mergulhadores a explorar o interior do Velho Saara. E vi de perto alguns aviões deixados para os testes. Apesar de minha experiência prévia, assisto o briefing como os demais mergulhadores. Afinal, um mergulho desses exige muito planejamento. Voltaremos a seguir com Netinho Apresenta.
10 anos depois da primeira expedição que a gente fez aqui para Bikini, estamos voltando e agora, em poucos minutos, vamos reencontrar o Saratoga. Parece que há algumas diferenças daquele tempo para agora. Diving. Hoje, o gigantesco navio repousa a 57 metros de profundidade. Parte dos 268 metros de comprimento de seu deck de madeira ainda podem ser vistos em meio a algas e corais. Daqui decolavam os 81 aviões de combate que o Sara carregava. Como este, que repousa a seu lado, no fundo arenoso da lagoa. O mergulho em naufrágios é uma modalidade arriscada e exige treinamento específico. Ao penetrar no interior do navio, os mergulhadores perdem o acesso direto à superfície. Por isso, precisam de equipamentos com sistema de backup. Um cabo-guia evita que se percam no interior dos destroços. Além disso, o batimento das nadadeiras deve ser lento e lateral, evitando o surgimento de partículas em suspensão. Mas este não é o único desafio de se mergulhar no Saratoga. Os mergulhos recreativos são limitados a profundidades menores do que 40 metros. Para chegar aos quase 60 do navio, é necessário um curso específico, além de muita experiência. Nestas profundidades, a pressão do nitrogênio existente no ar dos cilindros se torna tóxica, criando uma sensação de confusão e euforia conhecida como narcose. Nestas condições, um mergulhador desatento pode se levar pelas emoções e cometer erros graves. Além disso, em mergulhos a estas profundidades, há um acúmulo de nitrogênio no sangue dos mergulhadores, diretamente proporcional ao tempo de imersão. A diminuição da pressão à medida em que os mergulhadores voltam à superfície pode causar as temidas doenças descompressivas. Para evitá-las, é preciso fazer uma série de paradas ao longo da subida, que pode ser acelerada com o uso de uma mistura de gases rica em oxigênio, chamada nitrox. Dependendo do tempo de fundo no Saratoga, as paradas podem chegar a 2 horas de duração. Algumas brincadeiras ajudam a passar o tempo. E a presença de alguns visitantes curiosos também oferece alguma distração. Depois de 10 anos, poder ver o Saratoga de novo, a gente pôde perceber que o navio sofreu um pouco ao longo dos anos e talvez por causa desse terremoto que teve aqui no Havaí, a ponte de comando está colapsando, está caindo. Isso fez com que aqueles aviões que a gente visitou há 10 anos ficassem inacessíveis, quer dizer, obstruiu a entrada e está meio perigoso. Por outro lado, a gente mergulhou naqueles 2 aviões que foram catapultados para fora do Saratoga durante a explosão atômica. Então lá na areia, a 54 metros de profundidade, com bastante vida.
É um mergulho fabuloso. E aí estamos aqui em Bikini novamente. As especificidades do mergulho em naufrágios de biquíni, em profundidades médias superiores a 50 metros, exigem uma formação técnica. Menos de 5% dos mergulhadores certificados no planeta têm treinamento adequado para se aventurar nessas águas. Isso acaba sendo um obstáculo à popularização do atol como destino turístico. Apenas para efeito de comparação, enquanto Bikini recebe em média 300 a 400 mergulhadores por ano, a vizinha Palau, também na Micronésia, costuma ser visitada no mesmo período por mais de 50 mil mergulhadores. And what we try to do on Bikini, it's more than just diving. We like to give people a history lesson when they go up there. We show them films about Bikini, we take them around the atoll. We make sure people, when they leave Bikini, that they understand what the Bikinians gave up for the good of mankind and to end all world wars. Mas parece que o apelo histórico e os recursos gerados pelo turismo não serão suficientes para o repovoamento de Bikini. Passados 10 anos do início das operações de mergulho, apenas 2 biquinianos voltaram a viver no atol. Edward Madison representa o sonho biquiniano de retornar a viver na terra de seus ancestrais. Biggest dream, I gotta return back. The American people, they gotta clean this island and we return back to our homeland. That's my dream. Desde aquela época, Edward percebia que seu desejo não era uma unanimidade. Some young people now, they're not really fishing because they always stay in Metro. But the old people, they really come back and just fishing. Gabe Johnson, editor do Jornal das Ilhas Marshall, radicado há mais de 20 anos em Majuro, tem uma visão bem pragmática sobre os motivos que afastariam as novas gerações de biquíni. I think the problem is if there's no job opportunity, then having a place to live may not be what brings the younger generation out there. And the older generation would like to just be there. No question about that. But I think younger people would see economic opportunities as a part of the package. And the urbanization, modernization, coupled with the relocation from their islands, has meant it's been just a dramatic shift in their way of life. If people went, they'd want to have houses that had air conditioning and the amenities that now they've grown accustomed to. Há 10 anos, eu conheci um jovem biquiniano que parecia desmentir essa tese. Alison Killen havia morado nos Estados Unidos e voltado para Majuro, onde se dedicava ao resgate da cultura ancestral biquiniana. As a matter of fact, I am very proud of it because I believe that this is only the beginning. The culture was totally dead. But now, as you can see in the back, these young people are really on the move. They're so excited about it, they sing about it, and they actually take action. And I'm very proud of it, to be part of it, because I'm not even 30 years old. Uma década depois, Alison continua imerso nas tradições de seu povo. Além de construir embarcações, ele também domina a arte da navegação passada adiante por inúmeras gerações. This one here is the stick chart. This is, every calories on this represent each atolls or each islands in the Marshall Islands. This is the oldest map in the world. So this map was created by the Marshalls. They're the inventor of the map and the compass, although it doesn't really move. But this, you see, look at the stars and the sun and the waves, and it shows you where the north, south, and east is west. Between each island, there's different sticks, which shows different current patterns, waves that goes around the island. And waves and currents is what we use more than the stars. So that's what makes the Marshallese navigation very unique. Desde a reabertura do atol, Edward se tornou o principal guia de mergulho em biquíni. Assim como Alison,
ele mantém tradições que há muito poderiam ter se perdido. Como essa técnica de pesca ancestral, passada de geração a geração. Aqui fica evidente o significado da expressão frutos do mar. Voltaremos a seguir com Nat Geo apresenta no Nat Geo. Esses peixes que alimentam Edward e seu atobá de estimação são pescados nas águas calmas da lagoa interna do atol. Lagoa essa que não existe nas pequenas ilhas de Kili e Edith, onde hoje vive a maior parte dos biquinianos. Mas, afinal de contas, o que vem a ser um atol? Um atol é um recife circular que se desenvolve a partir da cratera de um vulcão. Ao longo de milhares de anos, o lento acúmulo de esqueletos de corais, conchas, bancos de areia e sedimentos diversos vão construindo estas formações exuberantes. No interior de todo o atol, há uma lagoa rasa de água salgada, repleta de vida marinha. As mesmas águas abrigadas que alimentaram gerações de biquinianos compunham o cenário ideal para a Operação Crossroads. Localizado no centro de um triângulo imaginário entre o Havaí, o Japão e a Austrália, o atol de Bikini ficava longe das principais rotas de navegação e apresentava padrões de ventos e correntes que não alastrariam a nuvem radioativa gerada pelos testes. Um dos principais objetivos da Operação Crossroads era demonstrar ao mundo a supremacia militar dos Estados Unidos no período pós-guerra. Por isso, entre navios condenados da própria Marinha Americana e embarcações capturadas de países inimigos, um tinha um significado especial: o encouraçado japonês Nagato. Every ship that we have at Bikini has an incredible history. Right now we're heading out to one of the ships that was perhaps the most infamous here. It's the HIJMS Nagato. Depending on how you interpret history, you could argue that it's perhaps one of the most significant warships of the Second World War, because it was the warship that Admiral Isaruko Yamamoto was aboard when he conceived and coordinated the plan on Pearl Harbor, for the attack on Pearl Harbor, I should say. And the dive that we're going to go and do this morning is we're actually going to see the bridge structure where he would have been stood when he gave the final command to launch the attack on Pearl Harbor. Uma curiosidade é que quando houve os testes nucleares aqui em Bikini, durante a primeira explosão na Operação Crossroads, o Nagato, que estava aqui simbolicamente para decretar a vitória americana, não afundou. Então eles tiveram que dar tiros em cargas explosivas que ele tinha. Ou seja, logo após a explosão nuclear, o Nagato insistentemente resistiu aos testes atômicos e foi afundado algumas horas depois. Vamos ver como é que ele está no fundo da lagoa.
O Nagato é o único dos naufrágios de Bikini a repousar invertido, com o casco para cima. Enquanto afundava, o peso de sua enorme torre de comando fez com que o navio girasse em torno de seu eixo. O vão criado entre o costado e o fundo arenoso abriga diversos animais marinhos. Tamanha variedade de presas atrai grandes predadores. Tubarões de diversas espécies patrulham as águas ao redor do navio. Na época da Segunda Guerra, o Nagato foi também um dos maiores predadores dos mares. Com 220 metros de comprimento, foi o primeiro navio da história a portar monstruosos canhões de 16 polegadas. Um poderio que intimidava qualquer inimigo. Não é à toa que foi afundado na Operação Crossroads, servindo de símbolo da vitória americana. A frota naval japonesa era a terceira mais poderosa do planeta. E o Nagato exemplifica bem todo esse poderio. Suas 4 turbinas geravam uma potência de 82.300 HPs. E suas hélices descomunais o impulsionavam a uma velocidade de 25 nós. Fantástico! A gente acabou de mergulhar no Nagato e pôde ver muita vida. Naqueles hélices enormes, embaixo dos hélices tinha um buraco onde 3 tubarões, galha branca de Recife, filhotinhos, estavam dormindo. Eles se assustaram um pouco com a minha chegada e com a câmera, porque provavelmente eles estavam naquele refúgio para se proteger de tubarões maiores. Também a gente viu passando por debaixo do navio várias garopas deitadas na sombra. Possivelmente essa concentração de peixes um perto do outro é porque é época de acasalamento. E também lá na torre principal do Nagato, a gente pôde ver um tubarão cinzento circulando a gente, olhando, checando o que era esses seres estranhos que soltavam bolha invadindo o domínio deles. São 2 navios maravilhosos, Nagato e Saratoga. Ex-inimigos que agora repousam lado a lado aqui no fundo da Lagoa de Bikini. Hoje, estes e outros navios são apenas cicatrizes de metal no fundo do mar. Marcas da estupidez e da ganância humana. Mas as piores cicatrizes de Bikini não são visíveis aos olhos. A herança radioativa deixada pelos testes ainda persiste entranhada no solo do atol e em tudo que nele germina. Esse aqui é um detetor Geiger. Ele mede a radiação. E a gente pode ver que nesses cocos aqui de Bikini é menor do que numa grande cidade como São Paulo. Mas mesmo assim, deve causar efeitos em pessoas que bebam essa água constantemente. Por isso, a ilha ainda não está limpa para os biquinianos voltarem. You know, I really like eating lemon, but we can't have afraid about the lemon because they tell us it's kind of radiation. We still cannot eat anything from the plant. So, but I really like eating lemon. I wish I put in some of my fish or something.
In the early 90s, we got $90 million from the U.S. government to do the cleanup. That was based on a 100 millirem standard, a cleanup standard. And what's happened since then, and we began doing things up there. We built dormitories, we built some warehouses, we built some other things on Bikini that you'll see. So we did actually start getting ready for a cleanup. Now, what happened later was in 1995, we learned, nobody told us, we learned that the US EPA, the Environmental Protection Agency of the United States, when they go to clean up an area that has been affected by nuclear testing in the US, they use a cleanup standard of 15 millirem. We should be using that 15 millirem standard. And of course, that's what was adopted here. So what happened was the cost of the cleanup went through the roof. So we had to slow way down on what we're doing on Bikini because we didn't want to build a lot of things that we'd have to maintain and then not have the money to do the cleanup. So we're waiting now to try to get the additional money to clean Bikini. Are you afraid about the radiation? Before I was, but right now I understand how the radiation works in the human being. If they tell us don't hit anything from the plant, we don't do that. We never hit that. And I think that's why I still, after 10 years, I still healthy. Os efeitos da radiação sobre a vegetação de Bikini são bem estudados e monitorados há quase 3 décadas pelo Instituto Lawrence Livermore. Contudo, é difícil para o povo biquiniano confiar na imparcialidade do laboratório americano. Se há controvérsias quanto ao nível de radiação em terra e sobre quem vai limpá-la, no mar, a própria natureza já fez o serviço e a radiação hoje é nula. Logo após os testes, as estruturas metálicas dos navios acumulavam altos índices de radiação. Surpreendentemente, hoje estes naufrágios estão livres do fantasma nuclear. As 19 embarcações que repousam no fundo do atol se transformaram em verdadeiros recifes artificiais. Seus cascos servem de base para o crescimento de algas e corais, que atraem peixes e invertebrados, dando início a uma complexa cadeia alimentar. Aos poucos, as placas de metal retorcidas de navios, como o do destroyer norte-americano USS Lamson, se transformam em coloridos arrecifes. O coral que cresceu na extremidade do canhão antiaéreo parece reproduzir a explosão de um tiro imaginário. Voltaremos a seguir com Nat Geo apresenta no Nat Geo. Tinham apenas uma dorsal, a segunda dorsal era atrofiada ou totalmente ausente. O que eu estou tentando estabelecer agora, coletando as amostras lá de Marshalls e de outros locais que não foram impactados pelos testes, é se essa mutação que causa o defeito na segunda dorsal tem alguma coisa relacionada com os testes ou não. Se a minha pesquisa for comprovada, vai ser a primeira prova real de um animal que foi afetado pelos testes em Bikini. Vou tentar dar minha contribuição à pesquisa do Luiz, gravando a primeira imagem de um tubarão-lixa com sinal dessa mutação nas águas de Bikini. Para isso, vamos ao local de maior concentração de tubarões de todo o atol, o famoso Shark Pass. Pass é o nome em inglês dos canais que conectam a lagoa interna de um atol com o mar aberto. Shark Pass, batizado assim por razões óbvias, localiza-se na porção noroeste de Bikini. 10 anos atrás a gente veio aqui na Shark Pass, no atol de Bikini, um dos lugares que mais tem tubarão no planeta Terra. Naquela oportunidade, eu resolvi não mergulhar porque julguei perigoso demais a quantidade de tubarões.
Esse comportamento aqui é um princípio de frenesia alimentar. Aqui entra na água já era. A nossa volta tem uma média de 40 ou 50 tubarões cinzentos. Dá um pouco de nervoso antes de entrar na água. Tubarões cinzentos de Arrecife são uma das únicas espécies territorialistas. E há registros de ataques a mergulhadores em águas muito próximas a Biquíni. É difícil tomar a decisão de entrar na água, mas a chance de conseguir a imagem de um tubarão mutante me seduz. No início do mergulho, os tubarões se mostram agitados e curiosos com a presença dos mergulhadores. Mas aos poucos, se acalmam. Em meio a tantos tubarões cinzentos, não há nenhum sinal de tubarões lixa. No finalzinho do mergulho, quando já havia perdido a esperança, vi um vulto se aproximando. Não tive dúvidas de que era um lixo. Prendi a respiração e me escondi atrás de um coral, pois é um animal normalmente tímido. Quando ele se aproximou, pude registrar a presença de um calombo no local da segunda dorsal. Mal pude acreditar. Dez anos atrás, eu vim aqui para Shark Pass e não consegui mergulhar. Achei que os tubarões estavam agressivos demais. Mas dessa vez, com um pouco mais de experiência, tendo mergulhado com essa espécie, que é o tubarão cinzento de Arrecife, em vários outros lugares, eu pude ver que eles são simplesmente tubarões, como todos os tubarões em todos os lugares. Sempre que a gente chega num lugar, o pessoal fala, aqui os tubarões são diferentes, aqui eles são muito agressivos, mas ninguém tenta entrar na água com eles. A gente entrou na água, eles foram totalmente tranquilos e agora, quando a gente saiu, a gente colocou um pouco de comida e pôde ver o que é um frenesi alimentar. Foi um mergulho tranquilo, maravilhoso, um arrecife lindo e sempre lembrando que a gente está num dos lugares mais remotos do planeta Terra. Então ter a chance de mergulhar aqui com esses animais, como eles sempre foram, num paraíso intocado por mais de 60 anos sem pesca, é realmente um privilégio. Mas o principal objetivo foi atingido. O registro do que pode vir a ser a primeira prova concreta de mutação causada pela radiação em um animal marinho de biquíni. Na manhã seguinte, Lawrence e sua equipe se preparam para mergulhar no local, que marca a maior das violências cometidas contra a natureza de Biquíni.
A explosão da bomba Bravo, posicionada sobre a superfície de uma ilhota do atol, liberou 15 megatons de potência destruidora. Foi o artefato nuclear mais poderoso já testado pelos Estados Unidos em toda a sua história. Como resultado, 3 pequenas ilhas foram vaporizadas instantaneamente, deixando em seu rastro uma cratera com 60 metros de profundidade e mais de 1,5 quilômetro de diâmetro. Isso aqui parece um deserto, mas foi nessa ilha que em 1954 os Estados Unidos fez o pior teste nuclear da história, o Teste Bravo, uma explosão atômica 1000 vezes maior que Hiroshima, que criou uma cratera gigantesca. E agora a gente vai mergulhar ali. Na cratera, onde antes havia um recife cheio de vida, hoje resta apenas uma superfície estéril. Os mergulhadores mais parecem astronautas vasculhando a superfície de algum planeta desolado. Mas o inesperado acontece. De repente, no meio desse deserto, um pequeno oásis parece querer desabrochar. Mais de 50 anos depois da explosão, um pequeno e ainda frágil cabeço de coral luta para repovoar este pedaço de atol, hospedando uma anêmona e um raro peixe-palhaço de 3 listras. Esta espécie é endêmica das Ilhas Marshall, ou seja, só existe por aqui. Sua presença é um sinal de alento para a castigada natureza local. A gente pôde ver o efeito de uma explosão nuclear em cima do arrecife. Parecia a cratera da Lua, essas reentrâncias de areia praticamente sem vida. Até que num pequeno arrecife, do tamanho de uma mesa, a gente pôde ver toda a vida que se concentrava, como se a natureza querendo dizer que ela pode se recuperar da pior explosão causada pelo homem. The United States has been very, I'll say silly, I could even say stupid, for how they have approached this problem. If in 1958 they had come here, said, okay, we're done with the nuclear testing, they went up to Bikini and they cleaned it and they put it back in the shape that it was before they came, like they should have done, we wouldn't be sitting here today. There would be no problem. The Bikinians would be living on Bikini now. The problem is they went away and they kept saying to the Bikinians, here's some money, here's some more money, here's some more money. And I feel really, as an American, I'm really astounded that they could be so naive and short-sighted as to think throwing money at a problem is going to solve it out here. People out here, it's funny, I've heard this expression in Marshallese, they say, you know, money comes and money goes, but the land stays beneath your feet. They now have accepted that essentially both Kili and Edgit, the 2 islands where their main communities are permanent populations. And even if they did move back to Bikini at some time in the future, I don't think people would vacate Kili or Edgit. So if they did go back to Bikini, they'd have a 3rd major community. And it would simply be that people would move around within the communities. And I think they're resigned to the fact that 60 years after they were resettled, they're not going home very soon. 10 years ago when I came here, you told me that you were expecting the Bikinians to come back. Why they didn't come in 10 years? We find out that
we still have the radiation, and the scientists study about that. They still not allowed the people to come back. So, reason why we never come back. What about Rubin, the son of the King Judah? We talked to him 10 years ago. Yeah. Is he alive now? No, he's gone. But is he here? Or? No, that's what he really like to bring it, but they still cannot. So not even he had the chance to being buried on his island. Yes. You feel sad about it? Oh yes. There's sometimes I feel sad because they like to bury here where they belong. Like that's their gift. That's their island. Ruben Judá, filho do rei Judá, não viveu o suficiente para ver realizado seu sonho. Fica a lembrança daquela conversa que tivemos em minha primeira passagem por aqui, à sombra de uma árvore em Egypt, quando Ruben, junto com outros anciões, entoaram o hino biquiniano. Todo hino costuma exaltar a origem e a formação da nacionalidade de um povo. Porém, o hino de Bikini é um canto de lamento. Sua letra nos conta que há um espírito de um povo vagando sobre as águas, porque perdeu sua terra, considerada por eles seu presente de Deus. Desde então, o destino de Bikini tem sido resistir. Permanecer como um monumento à insensatez humana. E, ao mesmo tempo, uma prova viva da extraordinária capacidade regenerativa da natureza.